Shalom Aleichem a todos os amigos internautas, mais uma vez com vocês o programa Parashat Hashavua. Hoje nós estaremos estudando a Parashat Vayetze, Gênesis capítulo 28, versículo 10, até Gênesis capítulo 32, versículo 3. Conta a história de Jacó, começa o relato da história de Jacó, que depois teve seu nome mudado para Israel. Jacó, nessa porção da Torá, ele sai da casa dos seus pais, ele encontra aquelas que seriam as suas esposas. Deus dá a ele 12 filhos nessa porção da Torá e ele sai da casa de seu sogro. Só que não é tão simples assim, né? A história, a gente consegue ver nela muitas lições positivas para a nossa vida, como em todas as porções da Torá. E hoje nós vamos abordar então a Parashá de Vayetze. Shalom Aleichem aos internautas. É interessante a vida de Yaakov. A partir da Parashá passada, nós percebemos que ele era uma pessoa que dava valor às coisas sagradas e às coisas importantes da vida. Yaakov ali, se comparado com seu irmão Esaú, deu importância à primogenitura, sendo que a primogenitura não era dele. E Esaú, ao contrário, desprezou a sua primogenitura. Logo ali, então, na Parashá passada, no começo da vida deles, né? A gente começa a perceber o valor que Yaakov dava para as coisas, sendo ele que ele era um rapaz caseiro, permanecia mais com a mãe, provavelmente bem mais voltado às coisas do eterno, se comparado com Esaú, que Esaú não era isso, era um caçador, perito caçador, que não se importava muito com essas coisas, que desprezou a primogenitura, que era algo muitíssimo importante, principalmente naquela época, e continua sendo importante até hoje, mas naquela época que é quem daria continuidade ao trabalho do pai, às bênçãos do pai, principalmente contando-se, levando-se em conta que era Abraão, Isaac e o seguinte, que no caso foi Jacó que deu o total valor à primogenitura. Então os primeiros versos, né? Capítulo 28 de Gênesis, versos 10 ao 12, diz o seguinte: Partiu Jacó de Berseba, e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo, para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então, quando a gente lê esse texto, primeiro, por que Jacó saiu de Berseba e foi para Harã? Ele saiu obedecendo aos pais, em busca de uma esposa. A gente vai ver que, quando ele chegou em Harã, Deus deu a ele a esposa que ele queria, né? Deus permitiu que ele encontrasse, e o que mostra para nós que quando a gente vai atrás de um objetivo, Jacó estava indo atrás do objetivo, que era conseguir uma esposa para si, segundo aquilo que determinara seu pai e sua mãe, Isaac e Rebeca. Jacó saiu com esse objetivo e Deus colocou a futura esposa no caminho dele, de forma que a gente não precisa ficar se aprofundando, querendo buscar, querendo encontrar. Quando a gente pede para Deus um direcionamento, Deus coloca as respostas no nosso caminho para nos conceder aquilo que Ele quer, que é a vontade dEle. E quando for na hora certa também, porque no caso, para Yaakov, foi muito mais significativo, porque foi no momento certo que a esposa veio para ele e todas as demais coisas ocorreram, né? O que eu estou querendo dizer é que talvez não fosse apropriado antes, e também se fosse depois não ia dar certo. Então, Yaakov, como seguiu os caminhos do Eterno, foi na hora exatamente certa, né? Então, Jacó saiu ali de Berseba, foi para Harã em busca de uma esposa. Só que no meio do caminho, quando naquele tempo o transporte não era igual ao transporte hoje, né? É sempre bom a gente lembrar. E Jacó caminhava provavelmente ali, e ele chegou num ponto que ele se cansou, ele falou, vou deitar aqui. Deitou, pegou uma pedra, colocou como se fosse um travesseiro, deitou ali, apoiou a cabeça sobre aquela pedra e dormiu. Quando ele dormiu, o texto fala que ele teve uma visão, né? Ele teve um sonho, teve uma visão, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E os anjos de Deus subiam e desciam, e o Senhor estava em cima dela, e disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, de teu pai, e o Deus de Isaac. Esta é a terra que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E daí Deus continua falando com Jacó. Só que o que acontece? Jacó percebeu algo mais que a maioria das pessoas não percebe. Quando ele acordou, ele percebeu a santidade daquele lugar, que ele tinha que reverenciar aquele lugar, onde ele sentiu a presença de Deus.
Jacó não sabia onde ele estava, né? Tudo bem que você possa estar andando por um lugar e você não saiba exatamente a santidade daquele lugar, desconheça e você possa cometer algum deslize, fazer alguma coisa que não é própria naquele momento. Mas a diferença da relação de Jacó com os homens hoje é que Jacó, mesmo sem saber a santidade do lugar, quando ele percebeu, ele já falou, nos versículos seguintes, ele fala, quão temível, quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus. Hoje as pessoas frequentam a congregação, elas não têm o devido respeito, não conseguem manter o silêncio. Às vezes é um sacrifício muito grande para as pessoas entrar e ficar em silêncio durante 2, 3 horas, que é o tempo que vai durar o serviço ali para Deus. Volto a repetir, né? Jacó não sabia da santidade daquele lugar, ou aquele lugar tornou-se santo por causa desse momento que Jacó sonhou e teve uma visão de Deus falando com ele. Hoje a gente tem o lugar em que nós buscamos a Deus. A reverência devia ser dobrada ou redobrada da nossa parte com relação a isso. Jacó teve a visão, eis que a terra está, e aí Deus novamente ele reafirma a aliança, né, o pacto que começou com Abraão, e depois Deus deu a mesma bênção para Isaac, e aqui Deus confirma a Jacó. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Exatamente a mesma coisa que havia sido dita por Deus a Abraão. E depois Abraão teve Ismael e Isaac, mas a promessa de Deus foi repetida a Isaac. E Isaac teve Esaú e Jacó, e a promessa aqui foi reafirmada a Jacó, e Esaú deixou, então, já havia deixado o seu direito de primogenitura, havia perdido a bênção do seu pai para Jacó, e aqui Deus confirma a bênção a Jacó. É interessante que Jacó, ele estava preparado para isso, porque ele recebeu a bênção do pai dele, mas só que aqui o Eterno mesmo que confirma essa bênção. Então, na verdade, as atitudes de Jacó que proporcionaram que ele fosse capaz de seguir essa descendência, né? Essa bênção que era tão importante ali desde Abraão, e passando por Isaac e chegando a Jacó. Então ele seguiu o exemplo de Abraão e de Isaac, seu pai, sendo uma pessoa que, como eu estava comentando até agora, o Jorge estava comentando, de dar importância naquele lugar, se ele deu importância naquele lugar, viu a santidade daquele lugar, ele também dava importância ao legado que ele deveria deixar. Ser tu uma bênção entre as nações, né? A descendência de Jacó ia ser uma bênção entre as nações, e ele estava preparado para levar aquilo a sério. Então a gente vê que essa atitude de Jacó, no verso 16 e 17, né, de reconhecer a grandeza, a santidade daquele lugar ali, ou daquele momento também, né? Talvez aquele momento que proporcionou a santidade ao lugar, ou vice-versa, mas de ter percebido aquilo, o Eterno viu nele que toda a descendência, todo o plano do Eterno seria possível através dele, através das gerações dele. Agora, e nós, né? Nós, quando nos achegamos também à casa do Eterno, será que o Eterno nos vê capaz de seguir a obra dele? Será que a gente dá importância à obra dele, como Jacó deu naquele momento ali que ele teve aquele sonho, aquela visão? Então, muitas vezes, o Eterno não proporciona algumas coisas para nós porque nós não damos importância às coisas dele. E, às vezes, proporciona alguém que, aos nossos olhos, né? Nós não somos humildes, às vezes, aos nossos olhos, uma pessoa incapaz, o Eterno... Que não é merecedora, que não né? seria, né? Que não é merecedora. Entre aspas, né? Proporciona aquela pessoa porque ela dá valor àquilo, dá santidade àquilo. E o Eterno quer que sejamos santos e que façamos com que as coisas que Ele nos entregue em mãos sejam santas também. Então, uma pessoa que vai profanar alguma coisa, o Eterno não vai dar para cuidar, né? Acho que é interessante, nesse caso de Jacó, a gente observar também que ele era uma pessoa sujeita, né, submissa à vontade de Deus, à vontade dos seus pais. Quando a gente volta no começo, né, quando Jacó saiu de Beersheba para Harã, ele estava obedecendo os seus pais. Uhum. Aí ele teve uma visão da santidade de Deus ali nesse lugar e ele passou a atribuir santidade àquele lugar. Uhum. Aí mais para frente, Deus fala para ele, né, que essa terra eu darei a ti e tal. Daí lá na frente, nessa mesma paraxá, Deus fala, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra dos teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. E Jacó levantou já com a sua família, com seus filhos e foi tomar o rumo para voltar para a terra
onde Deus estava determinando que ele voltasse. Dificilmente hoje uma pessoa se sujeita a isso, né? Jacó estava estabelecido, é bom frisar, né? Jacó tinha se estabelecido ali já, junto com Labão, seu sogro, já tinha prosperado, já estava rico, já tinha seus 12 filhos ali, 11 filhos e uma filha, e Deus falou para ele, levanta que está na hora de você voltar. E ele levantou e foi. Hoje as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se sujeitar à vontade de Deus. Deus se revela, a palavra de Deus vem até nós através do ministério, através da liderança da congregação, e às vezes dentro da própria liderança Deus fala, olha, levante-se e vá para tal lugar. E a pessoa hesita em ir, será que vai dar certo? Será que isso? Será que esse é o projeto realmente? O que vai ser de mim? O que vai ser dos meus filhos, né? Eu não posso sair no meio do ano aqui, meus filhos estão na escola, eles vão perder o ano. Jacó não podia falar isso, né? E Jacó tinha 12 filhos. Jacó tinha 12 filhos, não era tão simples. Hoje a gente tem 1, 2 filhos, 3 filhos no máximo, as pessoas têm. E acham uma dificuldade muito grande de se submeter, de falar, olha, não dá para eu fazer isso, porque meus filhos estão na escola, meu filho agora que está aprendendo a andar, aqui meu filho tem não sei o quê, aqui minha família está perto da minha sogra, do meu sogro, aqui está perto de não sei o quê. Elas vão colocando obstáculos para fazer a vontade de Deus, diferente de Jacó, que estava sempre sujeito e que, além de estar sujeito, sabia atribuir a santidade às coisas que realmente eram santas e que tinham realmente valor para ele, né? Agora, nesse caso aqui, de ele ter dado santidade ao lugar, por ter percebido, né, não precisou ninguém chegar nele ali e falar antes, né, olha, toma cuidado. Ele teve uma atitude própria de reconhecer aquele lugar. Isso leva a pensar também, Roche, como o senhor disse, o Rocher também diz, de quem vai a Israel também, muitas vezes vai e não dá importância aos lugares. Vai por turismo, né, e não quer aprender. E pode chegar lá no Kotel, né, eu não tive essa experiência, mas talvez a pessoa chegue lá no Kotel, vê o muro e não tem diferença nenhuma para ela, enquanto alguém que vai com sinceridade vê o Kotel e se emociona apenas em ver o Kotel, por nem estar ali. Às vezes, quem é sincero mesmo, vê um vídeo lá de alguém no Kotel já fica emocionado, imagina estando lá, né? Agora, tem pessoa que não vai dar santidade nenhuma ao lugar. E isso nos faz pensar o quê? Quando nós estamos também com os mandamentos do Eterno. Isso me faz pensar nos mandamentos, principalmente o Shabat, me veio à mente agora. Para as pessoas do mundo, as pessoas que estão aí, seus vizinhos, seus colegas de escola e tudo, o sábado é mais um dia. Para muitos, o sábado, eu lembro que antigamente alguns perguntavam, qual é o melhor dia da semana? Aí alguns falavam até o sábado, porque o sábado acaba, ainda tem o domingo para não fazer nada, então o sábado é o melhor, porque você não faz nada, e o domingo ainda, se você quiser fazer alguma coisa de nada, ainda dá tempo, né? Então muitos consideram isso o sábado é o que? Um dia que você não faz nada, ou quem trabalha, é o dia que eu trabalho até meio-dia só, e posso descansar, e posso ficar fazendo o que eu quiser da vida. E não dão santidade nenhuma. Então o sábado aí no mundo é mais um dia da semana. Não tem alguma coisa especial que aconteça no sábado, o sol brilha mais, ou brilha menos, ou chove, ou nada, né? Não acontece nada, não. É igual aos outros. Mas nós vamos dar essa santidade que o Eterno separou, né? Nós vamos reconhecer, na verdade, essa santidade do Shabat em nossas vidas, respeitando os mandamentos, né? Mesmo na questão do sábado, mesmo para aqueles que deveriam honrar o Shabat, acontece exatamente o que aconteceu com Jacó, né? Jacó podia ser só um lugar em que ele teve uma visão, ele atribuiu santidade àquilo. O sábado é o dia de guarda, mas também é o dia de descanso. O que as pessoas pensam? Sábado é o dia de descanso, então eu tenho o direito de ficar dormindo. Aí ele vai dormir o dia inteiro, mas ele não atribui santidade nenhuma àquele dia. Embora seja um dia santo, embora a gente fale é um dia consagrado a Deus, é um dia em que a gente tem que estar na casa de Deus, tá? Mas onde que fica o meu direito ao descanso? Mas é aí que a gente descansa dos nossos afazeres, quando a gente se preocupa com Deus. Quando você está de segunda a sexta, ou de domingo até sexta, que são os dias de trabalho, aí a gente fala assim, não, mas você tem que tirar um tempo para Deus. Não, mas de domingo a sexta são dias de trabalho. Então tá bom. E no sábado? No sábado é o dia de dedicar a Deus. Não, mas daí eu tenho que descansar. Você não sabe atribuir santidade àquilo que tem que ter santidade e não sabe respeitar momentos em que você tem que buscar a Deus. E Jacó demonstrava exatamente o contrário. Jacó demonstrava saber atribuir santidade às coisas santas, atribuir valor às coisas que ele julgava de valor, como o direito de primogenitura, como a bênção do pai, como obedecer, estar submisso ao pai e à mãe,
Jacó atribuía valor a essas coisas e por isso ele era grandemente abençoado por Deus.